Olá a todos, daqui fala Euclides Manuel, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje falaremos sobre África do Sul. A África do Sul, que é o país desse homem que está aqui, que em vida se chamou Nelson Mandela, que é um dos maiores líderes de todos os tempos. O porquê que a África do Sul odeia africanos. Então já é muito falado de maneira popular que sul-africanos são xenófobos e tudo mais. Vamos aqui analisar porque é que o país desse homem que está aqui, né, que revolucionou o mundo e mudou a história, por que eles odeiam tanto os africanos? Por quê? Porque a África do Sul é um país que faz parte do sul de África e eles são reconhecidos como o único, talvez, ou um dos únicos países mais xenófobos do continente africano. Eles odeiam tanto africanos que destroem negócios, lojas e até mesmo chegam a tirar a vida de muitos africanos que vivem na África do Sul. Para fazer a análise de hoje, nós vamos aqui fazer um estudo vamos falar sobre o apartheid, né, que foi a causa do Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele lutou contra o apartheid, não falar sobre o apartheid. Também falaremos sobre Miss Universo e vou aqui vos introduzir um pouquinho sobre a teoria do bullying. Vamos aqui falar também um pouquinho sobre o bullying e você vai perceber por que é que a África do Sul odeia os africanos. E antes de entrarmos aqui no vídeo principal, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal. Então, estamos aqui a fazer esse vídeo falando sobre a África do Sul, analisando passo a passo desse ódio que surgiu lá contra muitos africanos. Preciso que você se inscreva aqui para ajudar no crescimento do canal. E também preciso que você comente aqui embaixo desse vídeo Olá Euclides. Comenta aqui embaixo Olá Euclides, porque quando você comenta Olá Euclides, o algoritmo entende que você gosta dos meus vídeos e vai pegar esse conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Então comenta aqui embaixo Olá Euclides e para todo mundo que quiser sugerir um tema ou uma pauta, baixa pagar um superchat de qualquer valor ou até mesmo se inscrever como membro no meu canal do YouTube. Tem que ser no canal do YouTube e vai lá escrever um comentário ou a pauta e eu vou pegar aquela pauta e vou gravar aqui um vídeo para vocês. Então, entrando no tema principal, vocês sabem que muito se fala na gíria de que sul-africanos odeiam africanos, sul-africanos são xenófobos, de que a África do Sul não é um bom país, talvez, para se imigrar, coisas assim do gênero. Eu até tenho amigos que estudaram na África do Sul e também quero ouvir a opinião de vocês que já visitaram a África do Sul, que já estudaram lá, que estão acompanhando esse vídeo também. Comenta aí embaixo a vossa opinião, da vossa experiência. Mas o certo é que se fala muito do ódio de sul-africanos contra especificamente outros africanos. E para falarmos aqui sobre esse ódio, vamos aqui falar um pouquinho sobre Miss Universo. Então, nesse ano, no princípio desse ano, começou a competição de Miss Universo na África do Sul e em vários países do continente africano. E na África do Sul, eles tinham muitas concorrentes. Na África do Sul é um país que eles se consideram o país do arco-íris, uma maneira deles dizerem que é um país multicultural, então eles já têm pessoas de várias origens do mundo todo e não estamos aqui ainda para argumentar a parte do apartheid, vamos chegar já lá, mas pega essa informação de que a África do Sul é um país multiétnico e multicultural. Então, o certo é que eles estavam lá fazer o concurso de Miss Universo na África do Sul. Eles tinham muitas concorrentes. E uma das concorrentes é uma mulher que se chama Chidimma Adesina. A Chidimma é uma mulher sul-africana, nasceu na África do Sul. Eu vou ter que vos mostrar a foto da Chidimma para vocês verem, né? Essa é a Chidimma. Chidimma é essa mulher que está aqui. Ela é uma mulher... ela é sul-africana, mas ela é filha de pai nigeriano e mãe moçambicana. Então, vocês sabem que existe também uma grande imigração de moçambicanos na África do Sul e também de nigerianos na África do Sul, principalmente em Cape Town. Então, só que a Chidimma não nasceu em Cape Town, ela nasceu em Joanesburgo, no Soweto. Então, ela nasceu no bairro do Soweto, em Joanesburgo. E ela é filha de imigrantes, mas nasceu na África do Sul. Assim como outras concorrentes sul-africanas, que também têm descendência de europeus ou de indianos, que também nasceram na África do Sul, também estavam a concorrer para o concurso de Miss Universo South Africa. E naquele momento, onde ela estava a concorrer, o fato de ela ser filha
de nigeriano, porque eles estavam focar muito na parte de nigerianos. Atenção, os sul-africanos estavam focar muito na parte de nigerianos e estavam a criar um discurso de ódio contra ela, de que ela não representa os sul-africanos. Reparem que era um concurso que tinha pessoas de várias origens, de vários países, de várias etnias, mas os sul-africanos estavam a focar apenas nela. Ela era apenas a única pessoa aí que estava a receber ódio, especificamente Chidima. E nesse ódio que estavam a criar contra ela, estavam a falar contra ela, se criou um grande discurso de ódio, principalmente na internet. Então, na internet, foram lá, atacaram a Chidima, as suas redes sociais, e estavam a fazer um discurso contra ela e estava a prejudicar muito a saúde mental dela. Lembrando que a Chidima estava a concorrer e já era finalista no concurso. Ela já estava nos finalistas do concurso para Miss Universo África do Sul. Nessa dela ser finalista do concurso, chegou até um ponto dos sul-africanos irem ameaçar especificamente a família da Chidima. Então, os sul-africanos primeiro estavam a ameaçar apenas ela, a Chidima, mas chegou um ponto que eles foram até ameaçar a família da Miss Universo. Chegou um momento que ela não estava a aguentar essa pressão toda de sul-africanos e ela decidiu desistir. Isso foi no primeiro semestre de 2024. Então, chegou um ponto que ela viu que era impossível continuar com a campanha de Miss Universo África do Sul. Ela desistiu basicamente do concurso e ela publicou isso nas suas redes sociais dizendo por motivos de segurança. Por quê? Porque os sul-africanos, por alto nível de xenofobia contra africanos, atenção, eu tenho que sempre especificar contra africanos porque é mesmo contra africanos, não é contra os criadores dos apartheid. Mas prontos, contra africanos, ela sentiu tanta pressão, né, e estavam a ameaçar a família, a mãe e tudo mais. Tanto é que esses sul-africanos começaram a criar histórias inventadas de que a sua família da Chidima trafica drogas, de que pratica crimes, tudo mentira, tudo mentira. Então, ela se obrigou a sair do concurso. Quando ela sai do concurso, ela vai e concorre para Miss Universo Nigéria. Então, ela sai da África do Sul e ela é convidada pelos nigerianos para concorrer para Miss Universo Nigéria. Por quê? Porque ela tem pai nigeriano, então naturalmente também tinha nacionalidade nigeriana e foi convidada para concorrer para Miss Universo Nigéria. Ela foi lá, concorreu, né, através do estado de origem do seu pai, que é nigeriano, e venceu Miss Universo Nigéria. Ela não só venceu Miss Universo Nigéria, eu vou aqui mostrar a foto, né, dela com Miss Universo Nigéria, essa é ela, essa na Nigéria, com a fita de Miss Universo Nigéria, yeah? E ela não só venceu na Nigéria, como também concorreu para Miss Universo Mundo. Yeah? E eu sei que muitos de vocês já chegaram de ver na internet, nas redes sociais, publicações falando sobre a Chidima como segundo lugar de Miss Universo Mundo que aconteceu hoje, dia 17 de novembro de 2024. Então, hoje ela concorreu com esse tipo de traje, com esse tipo de vestimenta para Miss Universo Mundo e acabou em segundo lugar no mundo, como a segunda mulher mais bonita, mas ela venceu como Miss Universo África e Miss Universo Oceania. Então, Chidima, primeiro lugar, atenção, em Miss Universo África e Miss Universo Oceania. Então, o ódio que os sul-africanos criaram contra ela se transformou em motivação. Ela foi lá e venceu segundo lugar de Miss Universo. Também venceu o Miss Universo Nigéria. Então, esses sul-africanos estavam a criar tanto ódio contra ela. Depois, claro, eles não pararam, continuaram a criar ódio, mesmo ela concorrendo pela Nigéria. Atenção, aquilo foi mesmo uma perseguição de haters sem freagem. Eles não estavam a colocar travão contra ela, mas mesmo assim ela continuou, mesmo na Nigéria, mesmo no mundo, continuou a concorrer e venceu. Qual é a parte errada onde você vê que sul-africanos realmente odeiam africanos? A parte errada é de que na África do Sul, assim como a Chidima estava a concorrer,
também estavam a concorrer muitas outras mulheres de várias etnias. E, curiosamente, depois da Chidima desistir de concorrer para Miss Universo África do Sul, a mulher que venceu de Miss Universo África do Sul é essa mulher que está aqui. Reparem que ela é caucasiana e ela se chama Mia Leroux. Mia Leroux. Esse nome, basicamente, é um nome francês ou belga. Ela provavelmente é sul-africana, mas filha de franceses ou belgas. Então, essa mulher que está aqui é que venceu o prêmio de Miss Universo África do Sul. Só que ela depois também, atenção, desfalcou e não concorreu para Miss Mundo. Isso na última hora. Reparem que o concurso se decorreu na madrugada de domingo, hoje, dia 17, no México, mas ela desistiu na sexta-feira, dia 16, para concorrer Miss Mundo, deixando a África do Sul sem concorrente. Mas por que é que eu estou a mostrar essa mulher? Porque os sul-africanos criaram um ódio grande contra a Chidima e a desculpa deles era de que a Chidima era filha de estrangeiros e não representa sul-africanos, mas eles não criaram nenhuma campanha de ódio contra essa mulher. Não que eu esteja a motivar isso, atenção, não está a motivar nada aqui de campanha de ódio. Mas se os sul-africanos criaram uma campanha de ódio contra uma concorrente que é filha, nasceu na África do Sul, atenção, mas é filha de nigeriano e moçambicana, e dizendo que ela é filha de estrangeiros, não representa sul-africanos e tudo mais, não seria também sensato, também, né, nesse caso, criar esse mesmo discurso contra todas as concorrentes, incluindo concorrentes caucasianas, para vocês verem que os sul-africanos, o ódio deles é só específico para outros africanos. E por que que isso acontece, né? Eu falei no princípio que podíamos falar um pouquinho aqui sobre a teoria do bullying e sobre o apartheid. Então, sul-africanos, eles fazem parte de um país que sofreram uma das maiores segregações na história, que se chama apartheid, né? Que é um sistema criado por um pastor protestante sul-africano de origem holandesa, em que segregou os sul-africanos do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de poder. Então, os sul-africanos basicamente não tinham nada. Eles eram segregados da sociedade e viviam basicamente naquilo que nós chamamos de gueto, nos museques, nas favelas, que é o Soweto, na África do Sul. Então, o que acontece é que eles passaram por uma série de traumas. Atenção que os sul-africanos ou a África do Sul, né, não foi o único país em África que teve segregação. Quase toda a África teve isso. No tempo da colonização, muitos de nós, africanos, não éramos permitidos de entrar em determinadas partes da cidade, não tínhamos também origem a crescer financeiramente, a se ingrar, né, mesmo se esforçando, não era possível. Então, os sul-africanos não foram os únicos. Mas só que eles foi aquele que durou mais tempo e foi mais severo, comparando com outros países. Então, eles sofreram muito bullying e lhes criou um certo trauma. E eu comparo os sul-africanos com pessoas que também sofreram bullying nas escolas, ou pessoas que têm problemas em casa. Então, quando uma criança muitas vezes tem problemas em casa, e se alguém tiver aí for psicólogo, pode colocar aí também a sua opinião um pouquinho sobre isso. O que acontece é que muitas vezes, como uma criança tem problemas em casa, quando os pais não tratam bem ela, sofre maltratos, coisas assim do gênero, ela procura descarregar essa raiva de casa, que está passando problemas em casa, procura descarregar essa raiva em colegas na escola através de bullying. Então, uma criança que em casa os pais tratam mal, não prestam atenção, os pais não dão aquele calor, né, de pai, de mãe, não se sente aconchegada em casa, muitas vezes esse tipo de crianças se tornam bullies. Então, elas, pelo fato de passarem todo esse trauma em casa, da falta de atenção, falta de carinho, falta de aconchego, falta de calor em casa, elas se tornam bullies, elas vão nas escolas e essa raiva que podia ser descarregada nos seus pais, que criaram esse bullying, né? Não necessariamente através de força, mas sim através de comportamento, de outras ações, né? Através mesmo de
de intervenção do governo, coisas assim do gênero. Essa raiva é descarregada nos seus colegas na escola e não tem nada a ver com o seu problema em casa. E o mesmo se aplica na África do Sul. A África do Sul é um país que esse apartheid, para mim, não acabou. Atenção, porque até hoje os sul-africanos, mais de 90% da sua economia continua nas mãos dos Boers, né, que são os brancos da África do Sul, que não são nem sequer 10% da população, para vocês terem uma ideia, né? Mais de 90% da economia da África do Sul está em menos de 10% da população, que são os brancos, descendentes dos criadores do apartheid, e até hoje os sul-africanos não têm nas mãos o seu país. A maior parte das terras, até os dias de hoje, continua nas mãos dos colonizadores. Então, os sul-africanos, todo esse ódio que eles têm contra africanos, que eles criam ataques de xenofobia, vão e destroem negócios de outros irmãos africanos que vivem na África do Sul, até tiram vida de outros irmãos africanos. Tudo isso é resultado desse trauma que eles passaram do apartheid. Eles deveriam dirigir esse ódio aos criadores do apartheid, que até os dias de hoje continuam na África do Sul e continuam a fazer a mesma coisa que os seus descendentes fizeram, os seus ancestrais fizeram, que é impedir que os sul-africanos tenham acesso à terra, tenham acesso a recursos, tenham acesso ao sistema financeiro. Os sul-africanos não controlam a economia do seu país, pessoal. E isso aqui até pode ser um choque, né? Porque muitos ainda pensam que a África do Sul é um sinal de crescimento, um sinal de um país desenvolvido. Não. A África do Sul é um país bom para os filhos dos colonizadores, né? Mesmo pessoas que visitam a África do Sul dão conta disso. Tem pessoas que vão lá fazer turismo, dão conta disso. Se você já fez turismo na África do Sul, coloca lá embaixo o comentário, a tua opinião daquilo que você viveu lá. Mas mesmo na África do Sul, pessoas que vão lá fazer turismo passam a mesma coisa. Eles dizem que dão conta, logo dá um choque de realidade de ver que nos lugares mais luxuosos, nos lugares que têm a concentração de pessoas de poder, só tem pessoas brancas, não tem pessoas pretas. Pretas são apenas garçons ou trabalham na limpeza ou coisas assim do gênero, que não é errado, mas não tem lá um preto de poder. Por quê? Porque a economia dos sul-africanos está nas mãos dos filhos dos colonizadores até os dias de hoje. Então, os sul-africanos, todo esse trauma que eles deviam descarregar através de manifestações, de petições, através de revoluções, através de muita coisa que eles poderiam fazer para tomarem novamente a terra do seu país, tomarem novamente a economia, tomarem novamente aquilo que é deles, que lhes foi roubado na África do Sul. Eles descarregam em quem? Descarregam nos outros irmãos africanos. Estão a perceber? Descarregam em pessoas que se parecem com eles, em pessoas que não têm nada a ver com o problema, porque os outros países de África não foram eles quem criaram esse problema, muito pelo contrário. Muitos países do continente africano, nós africanos, lutamos para liberar a África do Sul do apartheid. Basta você ver a Batalha do Cuito com a Naval, é um exemplo. Basta você ver como é que a Nigéria se comportou na ONU e outros países como Ghana. Quando se falava do apartheid, basta você ver que muitos sul-africanos na história foram estudar na Nigéria, atenção, receberam bolsa, porque na África do Sul não era permitido estudar. Dos anos 40 até os anos 60, muitos sul-africanos estudaram na Nigéria e em outros países africanos, com bolsa, tudo pago. Atenção, por quê? Porque na África do Sul, por causa do apartheid, eles não poderiam se ingrar, não tinham como estudar, como se desenvolver intelectualmente. Então, tudo isso corrobora de que sul-africanos estão a direcionar o seu ódio para pessoas erradas. Então, eu fico muito triste, né, sempre que vejo alguma manifestação de sul-africanos contra os outros irmãos africanos, e acredito eu que eles são, hoje, o único país que faz isso. Acho que na história eles são os únicos. Claro que você sempre vai encontrar um ou outro africano, até um discurso de ódio contra uma outra pessoa. Isso é normal, isso acontece em vários países. Da mesma maneira que você vai encontrar, por exemplo, um brasileiro ou um argentino a falar que não gosta de brasileiro, isso acontece, né? Mas o certo é que na África do Sul é coletivo. Não é uma exceção, é uma coisa coletiva, é um sentimento comum da população
de um ódio ferrenho contra os outros africanos que nem sequer controlam a economia daquele país. Então, essa conversa que eu tinha para trazer hoje sobre a África do Sul odeia africanos, e eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, sobre essa história da Miss Universo, e também sobre o apartheid e sobre a teoria do bullying que nós falamos aqui nesse vídeo. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista e partilha esse vídeo. Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp, mas as pessoas terem conhecimento de que sul-africanos odeiam os outros africanos, e a África do Sul odeia outros africanos, e os motivos que isso, pelos motivos que isso acontece, de acordo à história. Se inscreva aqui e me siga para ajudar no crescimento do canal, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.